Meus irmãos, nós estamos numa nova série de mensagens, começamos domingo passado, com o tema da superação. Superação lidando com as dificuldades da vida. E nós estamos falando desse tema, lendo a saga, a história de José do Egito, mais conhecido como José do Egito. A história de José se encontra no livro de Gênesis, né? Que é o livro que o próprio nome já diz, né? É o livro dos inícios e reinícios, né? Eu vou falar um pouco o contexto da história de José, falando do próprio contexto de todo o livro, o livro de Gênesis. O livro de Gênesis começa com a história da criação. Então nós temos nos primeiros dois capítulos, capítulos 1 e capítulo 2, a Deus criando todas as coisas. Logo no capítulo 3º do livro de Gênesis, nós temos a queda, ou seja, o pecado. O ser humano peca, Adão e Eva, eles pecam e eles se afastam de Deus, são expulsos do paraíso, né? Logo no capítulo 4, nós temos, como em consequência do pecado, nós temos um fratricídio, ou seja, um irmão mata outro irmão, um irmão de sangue mata outro irmão, Caim mata Abel. Mas no final do capítulo 4 do livro de Gênesis, Deus se revela, ou os homens, ou o ser humano, descobre que Deus, mesmo com o pecado deles, Deus continuaria acessível. E é então que o ser humano descobre que Deus ouve as orações, que nós, seres humanos, apesar do pecado, podemos podemos continuar tendo comunhão com Ele. Mas na história do livro de Gênesis, isso acontece com poucas pessoas. Esta comunhão acontece com poucas pessoas. No meio de todas as genealogias ali, nós encontramos um homem chamado Enoque, e diz que Enoque andava com Deus. É a única coisa que temos de Enoque. Enoque andava com Deus e por isso ele foi transladado, ou seja, Deus o levou para si, Deus levou ele para si. Mas o restante de toda a humanidade caminha de mal a pior, chegando a inclinação da humanidade para o mal. E esse ápice, né, da maldade humana nós vamos encontrar lá no capítulo 6 de Gênesis. E aí no capítulo 7, né, Deus então decide destruir toda a humanidade. Mas ele encontra um só homem, uma só família, a família de Noé. E a partir da família de Noé, Deus então recomeça toda a história da humanidade, né, através do dilúvio, destruindo toda a raça humana, apenas salvando a Noé. E aqui, no capítulo 6 de Gênesis, então nós encontramos Deus se revela, o Deus que salva. Deus é o Deus que salva. Salva o quê de quê? Salva a humanidade dela mesma. Deus é aquele que vem e intervém, freia a maldade humana, né? E então salva uma família, a Noé e sua família na arca. Só que a continuidade da história da humanidade mostra que os seres humanos se tornam novamente eles se afastam de Deus. A humanidade se torna cada vez mais presunçosa, eles são orgulhosos. E aí nós chegamos
no capítulo 11 de Gênesis a história da Torre de Babel, em que o ser humano quer mostrar o que ele é capaz de fazer. Se mostra, então, muito poderosos, muito capazes, e querem, então, construir uma torre que chega até os céus. E Deus fala, se nós não confundirmos, se nós não intervirmos, né, nesta construção, eles vão realmente conseguir o intento. E aí Deus intervém novamente. E então confunde as línguas. E ali, aqueles homens, na construção daquela torre, pela falta, né, confundiu a língua, perdeu a capacidade de comunicação, e eles então são desbaratados, né, eles são confundidos, e eles não conseguem levar os seus orgulhosos intentos para a frente. E então nós chegamos no capítulo 12. O capítulo 12 de Gênesis é um outro recomeço. Deus então começa a partir de um homem chamado Abraão. Deus, a partir dele, faz então um povo para si. E a história de Abraão tem o seu auge no capítulo de número 22, quando Deus então pede o seu filho, o Isaque, o filho da promessa, em sacrifício. E ali, Abraão obedientemente vai até aquele monte para sacrificar o seu filho a Deus, e quando ele vai sacrificar o seu filho, Deus então diz, não faça tal coisa, eis aqui o cordeiro, eis aqui o animal, para morrer no lugar do seu filho. E Abraão então descobre ali, Deus se revela, o Deus que provê, o Deus que queria prover durante toda a história da humanidade aquilo que a humanidade precisaria para se salvar, e isto vai culminar com o envio do Filho amado Jesus Cristo. E a partir do capítulo 27 de Gênesis, nós temos então a grande intriga entre os filhos de Isaque, os dois filhos gêmeos de Isaque, Jacó e Esaú. E ali passa-se então a descrever a difícil vida de Jacó. E essa história vai do capítulo 28 até o capítulo de número 32. Quando chega no capítulo de número 32, Jacó então tem uma experiência com Deus. E Deus se revela a ele um Deus que luta. E aí o nome de Jacó é então mudado. Jacó tem o nome mudado para Israel. Israel literalmente significa aquele que luta com Deus. Mas a ideia do nome de Israel é o Deus que luta conosco e o Deus que luta a nosso favor. O Deus que se deixa lutar, o Deus que luta conosco, transformando as nossas vidas, e o Deus que luta por nós. Essa é a ideia do nome de Israel. Então, Jacó, ele tem uma experiência quando ele sai da casa dos seus pais, fugindo, né, do seu irmão Esaú, quando ele, então, tem um sonho, e o sonho é de que há uma escada ligando os céus à terra, e anjos subindo e descendo por aquela escada, e Jacó, por aquela experiência inicial, ele então descobre que Deus é o Deus que se faz presente. E aí é que ele então fala a expressão Betel, ou seja, casa de Deus. Deus está aqui. Deus está aqui e eu não sabia. Foi o que Jacó disse dessa experiência. E no final,
da sua história, ele então tem essa segunda experiência com Deus, ele luta com Deus e tem o seu nome, modificado. E então, a partir do capítulo de número 29, nós temos então a história da problemática família de José. Porque o livro de Gênesis vai terminar com a história de José. A história de José vai fazer o fechamento do livro. E nós vemos a partir do capítulo de número 29 do livro de Gênesis como que foi a família de José, que é o 11º filho de Jacó. A problemática família de José, a rivalidade de sua mãe, que chamava Raquel, e de sua tia, que se chamava Lia, ambas esposas do seu pai Jacó. Só daí vocês têm uma ideia que essa família não ia dar certo, né? É uma confusão. Jacó é casado com duas irmãs, casado com Raquel e com Lia. Depois vocês veem lá por que ele chegou a esse ponto. E no capítulo de número 35, né, José, ainda pequeno, a mãe dele, chamada Raquel, né, mãe de José, morre no parto do seu irmão, né? Então José, essa família é atingida por essa grande tragédia. A Raquel, que era a esposa amada de Jacó, que Jacó lutou durante 14 anos para tê-la, ela morre no parto do segundo filho. E aí então, no capítulo 34 de Gênesis, né, capítulo 35, a Raquel morre. No capítulo 34 de Gênesis, nós temos a história dos 10 irmãos de José, os problemáticos, invejosos, gananciosos, vingativos, cruéis, 10 irmãos que José teve durante a sua vida. E no capítulo 37, que foi o capítulo que lemos semana passada, nós vemos como José então vai ser vendido pelos seus irmãos como um escravo. E no capítulo 38, pedi para vocês lerem em casa, não sei quantos lerem o capítulo de número 38 de Gênesis, que vai contar a história de Judá, o quarto irmão, o quarto filho de Jacó, e a sua terrível história, que culmina com ele se prostituindo, né, com a própria nora. A nora de Judá se finge de prostituta para ter relações sexuais com o seu sogro, que é Judá, para que ela tenha então filhos, né? E não sei quem sabe, mas é desta relação que vai surgir a linhagem de Jesus, né? Capítulo de número 38. E no capítulo 38, então, nós temos a história de Judá. Judá é a antítese da história de José. Tudo de errado Judá faz. E a partir do capítulo 39, nós vamos então ver como que é a vida de um homem em que Deus está presente, a vida de José. A partir do capítulo 39, nós temos então José e sua trajetória de superação de todas as adversidades da vida. E qual o Deus que se revela no fim do livro de Gênesis? O Deus que transforma o mal em bem. A humanidade pecadora, a humanidade se afasta de Deus e a tendência dela é para o mal. E no final do livro de Gênesis, nós temos então a revelação de um Deus que transforma todo o mal em
bem, o único capaz de transformar mal em bem. Então, em resumo, o livro de Gênesis começa com um ser humano desobediente e pecador, Adão. E o livro termina com um ser humano obediente e fiel a Deus, que é José. O primeiro ser humano é colocado no jardim, um local totalmente favorável para não pecar, mas peca. O último ser humano, ou a história do último ser humano do livro de Gênesis, é a história de José, mostra que José nasce numa família totalmente desfavorável. Uma terrível família, um ambiente muito hostil. Se é que podemos fazer uma comparação, Adão nasce no jardim, é colocado no jardim. José nasce no inferno, que é a sua própria família. E mesmo assim, ele não peca. Ele é fiel ao Senhor. Ele permanece firme. Então, esta é a ideia do livro de Gênesis. Esse é o contexto da história de José, que encerra o livro de Gênesis. Nosso tema é superação. Na história de José, aprendemos que a primeira grande superação da vida de José foi superar a própria família, a própria criação. Né? Porque famílias problemáticas geram filhos problemáticos. A não ser que Deus entre na história e mude radicalmente aquilo que todo mundo prevê ou previa, né? Em uma família. Foi o que acontece com a história de José. Hoje, muitos se escondem atrás da história familiar, jogando a culpa de seus erros na criação que tiveram. Alguns falam assim: eu sou assim porque minha família é assim. Ou outros vão dizer: não tive uma boa educação dos meus pais. Ou vão dizer: minha família é muito complicada, por isso que eu sou desse jeito. Ora, a história de José quer nos mostrar exatamente que quando Deus entra na história de uma pessoa, o que aparentemente seria determinante para o futuro de uma criança, de um adolescente, é totalmente mudado. Mesmo em circunstâncias adversas, o que valerá, o que será significativo na vida de um menino, de uma menina, de um adolescente, de um jovem, será a intimidade que esse menino, essa menina, terá com Deus e a experiência com Deus. Uma experiência que leva a uma intimidade. Por isso que nós constantemente insistimos: ore pelos seus filhos, ore pelas suas filhas, ore pelos seus netos, ore pelas suas netas, né? Para que eles tenham uma experiência transformadora e passem a ter então essa intimidade com Deus Criador. Porque será isso e somente isso que dará sentido à vida deles ou delas. Não é o diploma, não é a condição financeira, não é o nome da família, não é viagens, não é o bem-estar, não é isso que será determinante na vida dos nossos filhos. O que irá ser determinante será uma experiência com Deus e uma caminhada de intimidade com Deus. Vai ser o que vai determinar o bom êxito da nossa descendência. Né? Não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma. Hoje nós vamos falar então de do primeiro momento em que nós encontramos José fora de sua família.
Nós vamos encontrar José, nós deixamos José lá sendo vendido pelos seus irmãos no final do capítulo de número 37. E agora nós vamos ir até o capítulo de número 39, porque ali nós encontramos José novamente. José, e aí eu dei um título, capítulo 39, nós vamos ler a primeira parte desse texto, do primeiro verso até o verso de número 6. E eu dei o título desse texto, dessa primeira parte, novamente no jardim. E eu já vou explicar o motivo disso, desse título. O texto diz assim: José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que tinham levado para lá. José havia sido levado numa caravana e foi então comprado por esse homem, chamado Potifar. Este homem era um homem importante, muito importante, no grande império da época, que era o império egípcio. Versículo 2. O Senhor estava com José. E aí, você deve frisar bem isso, porque é isso que vai fazer toda a diferença na vida de José. O Senhor estava com José. De modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor, aqui o Senhor Deus, estava com ele, José, e o que José fazia prosperava em tudo o que ele realizava, o Senhor então agradou-se de José e tornou administrador dos seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim, deixou aos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua própria comida. José era atraente e de boa aparência. O que aconteceu? Nós não sabemos quanto tempo passa do capítulo 37 até aqui o capítulo de número 39. Capítulo 37, nós encontramos José com 17 anos, um adolescente. E ele é vendido como escravo, é levado para uma terra distante, uma nação poderosa, que era o Egito. Nós não sabemos com quantos anos José agora se encontra, aqui no capítulo de número 39. Provavelmente haviam se passado anos, porque José, ele tem, com 17 anos, sem mãe, sem pai, ainda bem que sem os seus irmãos, porque seus irmãos só prejudicavam a vida dele, sem os seus irmãos, sem família, sem ninguém, dado como morto, seu pai, Jacó, achava que ele estava morto, e esta foi a vida de José. Nós não sabemos quantos anos passam. E José, então, ele é então retirado de um contexto totalmente rural. José cuidava de boi, de gado, de animais. E agora nós encontramos ele numa grande nação, numa nação poderosa. E ele então, nesta situação. Bom, o que nós sabemos é que Deus estava com ele. E José, por causa disso, se tornou uma grande bênção na casa do seu senhor, daquele que havia comprado ele como escravo.
e José, então, cumpre o chamado do seu bisavô, que é Abraão, né? Setur, uma bênção. Então, José se tornou, apesar de todas as circunstâncias adversas de sua vida, ele se tornou uma bênção na casa do seu Senhor, né? Esse é um dos temas do livro de Gênesis, né? O chamado de Deus para sermos bênção aonde estivermos. A pergunta, quando nós lemos o livro de Gênesis, que nós temos que fazer para nós nós temos sido uma bênção aonde nós estamos? Temos sido uma bênção na nossa família, no nosso trabalho, na igreja, entre os amigos? Nós temos sido uma bênção? Porque esse é o chamado de Deus para as nossas vidas, ser uma bênção. Agora, esse texto vai nos mostrar que mesmo sendo uma bênção, isso não nos isenta de sermos odiados, perseguidos e caluniados, né? E por que eu dei o título, então, do novo jardim, esse primeiro momento do novo jardim? Porque nós percebemos que no início da história do livro de Gênesis, quando Deus cria todas as coisas e planta e cria o jardim e coloca Adão e Eva no jardim, a ordem que Deus dá para eles é: cuidem de tudo. E Adão e Eva viviam no paraíso, viviam no jardim, e eles então pecaram. Aqui, nesse momento, nós temos uma espécie de um novo jardim, porque José é levado para a casa de Potifar, e lá o seu senhor, ele diz para José: José, tome conta de tudo, domine sobre tudo. Eu vejo que o Senhor, o seu Deus, está com você, e tudo que você faz dá certo, prospera. Então tome conta de tudo. José, então, estava vivendo um dos melhores momentos de sua vida. Ele estava num tempo de bonança. Tempos de bonança são perigosos, porque são exatamente esses momentos em que nós baixamos a guarda. Quando as coisas estão difíceis, a nossa tendência é buscar a Deus, se ajoelhar, clamar ao Senhor, vou orar para que isso dê certo, para que Deus me livre dessa dificuldade. Então, tempos de adversidade, nós estamos firmes. Mas quando as coisas melhoram, quando tem bonança, quando tudo está caminhando bem, quando há prosperidade, a nossa tendência é abaixar a guarda. E é exatamente nesses momentos que vêm, então, as tentações, que procuram nos afastar de Deus. Tempo de adversidade, nós nos fortalecemos, porque nós estamos atentos e nós estamos buscando a Deus. Mas quando vem tempos de bonança, a nossa tendência é abaixar. E foi o que aconteceu na vida de José. Veio então nesse momento bom na vida de José, em que ele estava sendo bem visto pelo seu dono, estava tratando tudo na casa dele, o seu dono tinha total confiança nele, tudo que ele fazia estava prosperando, que então vem novamente a tentação. Versículo de número 7 diz: e depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e convidou: venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Essas foram as palavras de José nesse momento. Assim, embora ela insistisse com José
dia após dia. Ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Então o que José fazia? José sabia que aquela mulher era problema. E ela não descansava. E todos os dias, ela se oferecia para ele, chamava ele para se deitar com ela. E o que José fazia então? Tinha que trabalhar? Ele evitava ficar perto dela, mas mesmo assim, ela constantemente o tentava. Há 3 tipos de tentação, ou pelo menos, creio que exista mais, mas 3 categorias que nós podemos falar. A primeira é a tentação material. Tentação material, nós somos tentados a ter coisas materiais, um carro, uma casa, um bem, uma joia. Então são tentações materiais, de coisas, desejo de obter, de ter coisas. Tentação pessoal, que é o desejo pela fama, pelo controle, pelo poder, por ter autoridade, né, ou comando sobre as pessoas. E a tentação sensual, que é o desejo pelo corpo de outra pessoa que legal e moralmente não nos pertence. Então, a tentação ela está dentro dessas 3 categorias. Eu trouxe um texto para os irmãos que fala, o texto do pastor Dietrich Bonhoeffer. Ele fala de como que como que se dá o pecado. Ele descreve quando nós pecamos, o que acontece? Quando nós cedemos às tentações. Ele diz o seguinte: em nossos membros há uma inclinação latente em direção ao desejo, a qual é tanto súbita quanto impetuosa. Com irresistível poder, o desejo domina a carne. De repente, um fogo secreto, sem chamas, se acende. A carne queima e se inflama. Não faz diferença que se trate de desejo sexual, ambição, vaidade, sede por vingança, amor pela fama e o poder, ganância por dinheiro ou, finalmente, esse estranho desejo da beleza, do mundo, da natureza. A alegria em Deus está prestes a extinguir-se em nós e buscamos toda a nossa alegria na criatura. Nesse momento, Deus se torna quase irreal. É como se ele não existisse. A única realidade é o diabo. Satanás não nos enche neste ponto de ódio contra Deus, mas nos faz esquecer dele. A lascívia, assim despertada, envolve a mente e a vontade do homem na mais densa escuridão. Os poderes da clara discriminação, ou seja, o que é certo ou errado, e da decisão, são removidos de nós. É aqui que tudo em nós se levanta contra a palavra de Deus. O que aconteceu com José? José não caiu em tentação. Por um detalhe muito importante. José não se esqueceu de Deus. Ele disse: como que eu poderia? Foi as palavras que ele disse para aquela mulher. Como que eu poderia cometer tamanha maldade contra o meu Senhor, que confiou tudo em minhas mãos? E como que eu poderia pecar contra Deus? Então, qual é a forma de nós vencermos a tentação? Superarmos a tentação é quando nós temos como o nosso bem maior o próprio Deus. E a nossa alegria está em Deus.
nós dizemos assim: eu não tenho outra alegria a não ser no próprio Deus. O pastor John Pipe, ele escreve muito sobre isso, né? Alegria em Deus. Alegria em Deus. Então, esta foi a maneira como José, então, conseguiu superar esta tentação. Em consequência disso, em consequência dessa obediência, o que José recebe? Nós estávamos, a gente que lendo, se a gente fosse ler esse texto pela primeira vez, nós esperávamos que agora sim, tudo ia dar certo na vida de José. Não foi isso que aconteceu. A partir do versículo 11, então, o título que eu dou a essa parte do texto é novamente fugir, mas agora não de Deus. Um dia, versículo 11, um dia ele entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo. Vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu de casa, deixando o manto na mão dela. Quando ela viu que, ao fugir, ele tinha deixado o manto em sua mão, chamou os empregados e lhe disse: vejam, este hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, tentou me violentar, mas eu gritei. Quando me ouviu gritar por socorro, largou o seu manto ao meu lado e fugiu da casa. Ela conservou o manto consigo, até que o senhor de José chegasse em casa. Então, repetiu-lhe a história. Aquele escravo hebreu que você trouxe aproximou-se de mim para me insultar. Mas quando gritei por socorro, ele largou o seu manto ao meu lado e fugiu. Quando seu senhor ouviu o que a sua mulher lhe disse, quando seu senhor ouviu o que a sua mulher lhe disse, foi assim que o seu escravo me tratou, ficou indignado. Então, o que nós vemos aqui é essa história que vai fechar o livro, que está fechando o livro de Gênesis, é muito diferente da história que nós lemos no capítulo 3 de Gênesis. Porque no capítulo 3 de Gênesis, o ser humano vive nu. E quando eles pecam, eles então procuram fazer roupas para si, porque eles têm vergonha um do outro. E se escondem de Deus. Eles estão fugindo de Deus nessa história. Nesse novo jardim, nesta nova tentação, José, ele vence. Como que ele vence? Ele vence fugindo. Ele não fica. Ele não fica e vai orar. Vou orar para Deus me abençoar. Não, ele foge. Ele todos os dias, ele constantemente não procurava ficar perto dela. E agora, nesse dia em que provavelmente ela mandou todos os empregados embora e armou tudo para ficar ali com José, José foge e deixa a sua roupa nas mãos dela. Ele diz: é melhor fugir sem roupa do que ficar aqui e pecar contra o meu Deus. E então, Jacó foge do pecado, mas continua na presença de Deus. Então, não há nada que nos leve mais para perto de Deus do que a obediência. O pecado sempre nos afastará de Deus. E o texto termina mostrando que, novamente, José escapa da morte. Versículo de número 20, mandou buscar, o Potifar, mandou buscar a José e lançou na prisão, em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso o carcereiro o encarregou
José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. Depois, domingo que vem, nós vamos contar essa história de José na prisão. Mas vejam como que essa história termina. Essa história termina, do capítulo 39, com José, lógico, não morrendo. José não morre, mas era para ele ter morrido. O Potifar era o oficial da guarda e eles eram conhecidos como os executores. Eles eram a tropa de elite. Eles eram aqueles que eram chamados para executar os inimigos. Nós não sabemos por quê. Eu acho que Potifar não confiava na sua mulher. Eu acho que ele conhecia, ele sabia a mulher que ele tinha. E por isso ele não executa a José. É claro que nós sabemos que Deus está cuidando de tudo. Que Deus o livrou da morte. De alguma maneira, o Potifar, que era para ter matado José, não matou. José foi condenado injustamente. José foi lançado na prisão. Foi levantada uma calúnia terrível contra ele pela mulher que aparentemente gostava dele, mas que não gostava de coisa nenhuma, não gostava dele de forma alguma. Era uma mulher má, era uma mulher, era uma mulher usada pelo diabo para atrapalhar a vida de José. José vence essa tentação. Ela então o condena dizendo que ele é que havia atacado a ela. Por causa disso, ele deveria morrer, né? José deveria morrer, mas surpreendentemente, José é livre da morte e é colocado num cárcere. Essa história de José é uma figura da história maior, é uma figura da história do Evangelho, da história de Jesus. Quando Jesus veio aqui, ele não teve pecado. Mesmo assim, Jesus foi o homem que venceu todas as tentações. Em tudo, diz a palavra, em tudo Jesus foi tentado. Jesus venceu todas as tentações. Jesus enfrentou o próprio diabo no deserto, foi levado pelo Espírito para enfrentar o diabo no deserto, e ele vence o diabo, ele vence todas as tentações. E ele é então condenado injustamente. Todos nós somos tentados. Não há, neste mundo caído que nós vivemos, todos nós seremos tentados. Todos nós continuaremos a ser tentados. Vivemos neste mundo caído, neste mundo mau, neste mundo onde as pessoas não querem o bem, onde há pessoas gananciosas, onde há pessoas maldosas, onde há pessoas que são usadas pelo diabo para destruir a nossa vida, para destruir a nossa família, para destruir tudo o que nós temos. Não se engane, este mundo é mau. E nós enfrentamos tentações constantemente. Todos nós sofremos tentações, todos nós enfrentamos tentações. Todos os seres humanos que pisaram nesse chão sofreram e vão sofrer tentações, inclusive Jesus. E todos que pisaram esse chão caíram em tentação. Todos nós caímos em tentação em algum momento. Nós somos pecadores, nós pecamos. Mas só houve um que não pecou. Só houve um ser humano que pisou esse chão, que viveu aqui, e enquanto aqui viveu, sofreu todas as tentações e não pecou.
Este homem é Jesus. E Jesus foi então condenado injustamente, não tinha pecado, mal nenhum ele fez. Ele foi condenado injustamente. Mas diferente de José, Jesus não foi poupado. Jesus morreu. Jesus foi o único que venceu todas as tentações. Mesmo assim sofreu todas as calúnias, toda a mentira. Foi condenado injustamente e morreu. A morte de Jesus é uma entrega. Jesus não deveria morrer. Ele então dá a sua vida por nós. Na morte de Jesus, então, nós temos a vitória sobre a morte e a vitória sobre o pecado. Foi a vitória, a morte de Jesus é a vitória definitiva sobre o pecado do ser humano. Porque ele se fez pecado por nós. Essa luta do ser humano com a sua própria carne, ela continua. O apóstolo Paulo, então, descreve esta luta espiritual entre pecar e não pecar, que continua dentro de nós. Romanos, capítulo de número 7, versículo 18 a 25, Paulo escreve o seguinte: sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, este eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. Pois no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? E Paulo então conclui o capítulo 7, dizendo o seguinte: graças a Deus por Jesus Cristo. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Graças a Deus por Cristo Jesus, nosso Senhor. E ele inicia o capítulo 8, de Romanos, dizendo o seguinte: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei, do pecado e da morte. A vida cristã, ser discípulo de Jesus, não é vencer as tentações por esforço próprio. Nós não conseguimos. A nossa tendência é para o mal. Esta ideia de que eu sou uma boa pessoa, eu faço as coisas certas, isso não é bíblico. Não é bíblico. Nós não conseguimos nada por nós mesmos. Nós não conseguimos vencer nada. A nossa tendência é para o mal. O que fazia diferença na vida de José, não é que José era forte, era que Deus estava com ele. Deus estava com ele. E quem somos nós agora? Essa luta continua dentro de nós. Este mundo é mau. A tendência nossa é para o pecado. Como que nós vencemos? Vencemos quando nós nos escondemos em Cristo Jesus. Vencemos quando nós dizemos para o Senhor: Senhor, domine sobre a minha vida. Senhor, seja o meu Senhor. Jesus, seja o Senhor da minha vida. Jesus, dirija a minha vida. Senhor, a minha vida está nas suas mãos.
E nós buscamos então nele, fortalecimento nele, todos os momentos da nossa vida. Você quer ter uma vida de superação? Você quer ter uma vida de vitória? Vitória sobre o quê? Superação sobre o quê? Superação sobre o pecado. Superação desse afastamento de Deus. Superação para viver na presença de Deus, para agradando a Deus com tudo o que nós fazemos, com tudo o que nós somos. Nós precisamos de Jesus nas nossas vidas. Graças a Deus por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é o que o apóstolo Paulo então diz. Meus irmãos, se nós quisermos ter uma vida vitoriosa, uma vida de superação, uma vida em que nós vivamos de uma forma que toda a nossa existência, abençoando todas as pessoas que estão à nossa volta, uma vida realmente digna da vocação que nós temos, o chamado de Deus, a vida que Deus nos chamou para vivermos neste mundo. Nós não podemos viver de qualquer maneira. Precisamos viver em comunhão com Deus e vencendo dia após dia, superando todas as tentações. O Senhor Jesus nos ensinou uma oração. E nesta oração Ele diz que nós deveríamos todos os dias orar e dizer: Senhor, não nos deixe cair em tentação. Livra-nos do mal. Senhor, não nos deixe cair em tentação. Livra-nos do mal.